então primeiro, depois daquele primeiro vídeo que nós fizemos lá, com uma só fonte de forragem, a gente propôs para vocês fazerem o animal ingerindo duas diferentes fontes de forragem para a gente poder, então, calcular o suplemento a partir daí. O que tinha ficado como exercício para vocês era pegar aqui Tifton e aveia, né? Então, aqui nas ingestões de Tifton e aveia em pastoreio, calculado com base no indicador, né? Então, isso aí vocês veem no vídeo anterior, a gente não precisa relembrar isso aqui. E aí, olha só, o que a gente tinha aqui? 1.328 gramas em pastoreio de Tifton, 2.006 de aveia e tal. Então a gente falou, bom, vamos fazer 50%, fazer metade disso, teoricamente, como sendo aveia, e metade como sendo Tifton. Vamos fazer essa conta da mistura, a ingestão dessa mistura aqui. Então, é bem simples o raciocínio. Aqui é soma de produtos, tá? Então, produto de quê? Então, vamos lá. A ingestão de Tifton vezes 50%, né? Vezes 0,5, na verdade, 0,5, mais a ingestão de aveia vezes 0,5, né? Ou dividido por 2. Mas vamos fazer decimalmente aqui, que fica mais fácil de entender. Então, isso dá 1.667 gramas da mistura aveia-Tifton em 50% da matéria seca, né? Quanto que isso tem de proteína? Quanto que isso tem de... Bom, eu acho que a gente já tem essas contas aqui, né? Já tem a proteína, já tem o NDT, para Tifton e aveia, já tem o FDN. Então, o que a gente faz? Tem um truque aqui, ó. Vamos fixar Não vamos fixar nada. Aqui a gente não vai precisar fixar nada, é só a gente arrastar mesmo. Vamos arrastar aqui o nosso cálculo. Tcharam, e a gente já tem tudo aqui sobre a ingestão de proteína, a ingestão de NDT e a ingestão do FDN. Então, temos aqui. Com isso, nós já conseguimos calcular o nosso déficit. Bom, do que se trata o déficit? O déficit se trata da ingestão que nós temos menos a ingestão que nós temos em pastagem, menos a ingestão que a gente precisa, que é o nosso consumo de matéria seca teórico que nós calculamos com base no indicador, né, na produção fecal e tal. Então, vamos pegar o déficit em gramas, e por esse raciocínio seria o que a gente consegue que o animal colha em pasto, menos, desse jeito mesmo, o menor menos o maior, para ficar negativo e dar a ideia de déficit. O consumo total aqui, nosso déficit é de 325 gramas, ok? 325 gramas de matéria seca. Talvez, então, a gente vai agora começar já a calcular o déficit das outras coisas. Bom, para a proteína, o raciocínio é o mesmo. Quanto que nós temos na pastagem de proteína? 280 gramas no ingerido. Menos o quê? Menos a exigência. Olha, a proteína aqui a gente quase fechou. Ok? 0,33. Sobrando, né? Positivo. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem de déficit? Temos aqui. O que mais foi ingerido? NDT. Quanto NDT foi ingerido? 1.154 gramas. Quanto de NDT deve ser ingerido? Exigência é de 1.700 gramas. Então, temos um déficit de 545. Pelo mesmo raciocínio, vamos ver a fibra. Quanto de fibra foi ingerida? FDN, 896. Quanto deve ser ingerido? 563. Então, aqui o FDN está sobrando 300 gramas. 333,58 para ser mais exato. Ok, então nós temos isso aqui, né? Vamos fazer o déficit percentual para a gente ver o que está pegando aqui? Bom, aqui nós temos que está sobrando 300 gramas. Então, assim, não precisamos disso. Vamos deixar lá quietinho. O déficit positivo não é déficit. O que está... fibra também está sobrando, né? Em gramas aqui. Aqui a proteína está sobrando só um pouquinho, tá fechado. Ok.
O que que realmente falta? Falta energia, falta NDT. Agora, como que a gente faz isso aqui percentualmente, né? Vamos fazer o seguinte, olha só. A gente pega aqui a quantidade de proteína que está aqui, a gente divide pela quantidade de matéria seca, que é o déficit. Vai dar um número negativo porque está sobrando. Déficit negativo é superávit. Então, a proteína está fechada. A gente pega aqui também esses gramas de NDT e divide pelo total de proteína. Os gramas de NDT são maiores do que de proteína. Logo, a gente vai ter 168%. Né? Eu coloquei déficit percentual aqui, mas a gente está usando decimais. Depois a gente muda para porcentagem para vocês visualizarem. E aqui, pelo mesmo raciocínio, déficit positivo não existe, então está sobrando, né? É déficit negativo. Então, vou colocar aqui em percentagem, para vocês poderem entender melhor. Olha isso. Então, quer dizer, está sobrando fibra e faltando muita energia. Bom, nós temos algo que tenha 168% de NDT? Não temos, mesmo que seja gordura pura, né? O que não é recomendado. Então, a gente vai agora raciocinar um pouquinho, né, nas exigências nutricionais desse animal. Vamos pensar aqui, uma cabra de uma produção já elevada, não é uma cabra média, né? Vamos pensar no nosso banco de alimentos que é fixo, porque nós trabalhamos com a realidade, a gente não vai falar para o produtor, compra milho, compra soja. Não, é o que você tem, né? Porque cálculo de ração no sistema agroecológico é o que você tem. Então, você adequa teu animal à tua realidade, não o contrário, porque adequar a realidade sempre sai mais caro do que você adequar o ecossistema, o seu sistema ao ecossistema vigente. Então, nós vamos aqui partir para calcular fixar o suplemento, que foi uma solução que a gente já encontrou anteriormente. Só vou mostrar para vocês rapidamente como funciona isso. Depois a gente amarra as células aqui todas, né? Vamos amarrar as células. Então, a gente tem aqui o suplemento da ordem de quanto? Vamos ver aqui. São 1.667 gramas de pastagem para 1.992 gramas total. Vamos ver essa proporção como que tinha ficado, né? Proporção. Então, quanto que é essa proporção? A gente pega aqui o que a gente conseguiu fazer o animal ingerir em pastagem, simplesmente, e divide essa quantidade pelo total, que já vai mostrar a percentual em termos decimais para nós. Então, olha só, 83% de pastagem, né? Se você pega aqui igual a 100% menos o 83, então você tem aqui, ó, volumoso, né, ó, a pastagem colhida, e aqui o suplemento. Não vou chamar de concentrado, porque vou chamar de suplemento mesmo, né? Então, o suplemento teria que atingir 83, 16%. Vamos fazer aqui em percentagem para vocês enxergarem melhor. 84, 16. Então, quer dizer, a cabra está praticamente a pasto aqui. Mas só que a gente não está conseguindo, com essa configuração e com esses alimentos que a gente usou, Tifton e aveia, atingir o NDT. Aí a produção dela vai ficar comprometida, porque tem um déficit muito grande de energia. Então, a gente vai tentar fazer isso mudando. Então, aqui é 16% o suplemento, né? Então, seria como se nós fizéssemos, e essa continha aqui, ó, é 0,16, né? E aí, nossa célula-alvo aqui, que é a fixação do consumo de matéria seca de suplemento, ficaria, tá essa continha por 1000 aqui, eu vou mudar essa conta para ficar mais fácil da gente entender e fazer de novo para vocês. Então, fixando o suplemento, o raciocínio é esse aqui, olha. Eu pego aqui os 16% do suplemento, que a gente viu na realidade aqui, e multiplico, né, pela ingestão total, ok? Então, aí eu tenho simplesmente, em gramas, que eu coloquei uma coluna em gramas aqui, 319
gramas de suplemento, né? Ah, por que que ficou diferente daqui? Deu 325. Porque aqui não é 16, é 16. Eu cortei as casas decimais, estou fazendo uma coisa aproximada. Mas fica bem parecido, 319 gramas. Então, não dá para ter 545 em 319. Então, a gente vai fazer aqui um outro raciocínio, que vem em seguida, onde a gente vai trabalhar com mexer nesse proporção de suplemento aqui. Pessoal, então, no passo anterior, o que que a gente tinha feito? Nós tínhamos feito uma mistura de 50-50 aveia Tifton para o animal consumindo ad libitum. Então, esse ad libitum ia chegar aqui a 80% da matéria seca proveniente da pastagem de Tifton e aveia. Então, nós tínhamos esses números aqui, né? A ingestão de matéria seca, de proteína em gramas, de NDT em gramas e de FDN em gramas. E aí nós calculamos um déficit aqui, que tinha ficado em torno de 300 e poucos gramas, e aí seria impossível a gente chegar no NDT, porque o NDT superava muito 100%, chegava a 160% da ingestão do nosso suplemento. Então, como que a solução que nós demos no começo do vídeo anterior foi fixar a proporção de suplemento, que estava em 20% de suplemento, cerca de 300 gramas, nós aqui dobramos. Como que nós dobramos? Simples. Nós pegamos aqui a quantidade de ingestão de matéria seca, 1.192 gramas, e multiplicamos pela proporção que a gente quiser aqui, né? Então, essa célula aqui, a gente mexe nela, vai mexer nessa proporção de 0 a 1. Então, o que que deu isso aí? Deu 797 gramas. Esses 797 gramas, já que estão fixados, agora o que que a gente faz? A gente subtrai ele da ingestão de matéria seca total e a gente obtém aqui, ó, igual na parte anterior, e essa quantidade de matéria seca que a gente tem, né, a ingestão de matéria seca total, menos o O9, que é o suplemento. Então, a gente tem aqui que o animal vai ter que ingerir 1.195 gramas, né, de uma mistura 50-50%. O que que nós fazemos aqui? Eu vou refazer essa casa para vocês entenderem. Então, aqui, nós pegamos o seguinte, né, deixa eu apagar primeiro, né, tudo. Depois eu faço junto com vocês. Vou apagar tudo aqui. Pronto, eu apaguei tudo. Então, o que são os 1.195 que o animal come, né, lá na pastagem? É composto de metade aveia e metade Tifton, certo? Então, metade disso, coloquei como rascunho aqui nessa célula, metade disso, como rascunho que eu coloquei, é o J16 dividido por 2. Então, a gente tem 598 gramas de aveia mais 598 gramas de Tifton. Bom, quanto que isso tem de proteína? Então, temos que saber quanto tem de proteína em grama nesses 598 gramas, quanto que tem de NDT, que é a segunda casa, quanto tem de FDN. Para fazer isso e ajudar, eu trouxe aqui a composição para eu não ter que ir para o outro lado da tabela e gastar muito tempo, demorar muito com isso. Então, o que que eu fiz? Olha só, prestem atenção. Eu pego esses 598 gramas correspondente ao Tifton, né? Vamos supor, a metade Tifton, multiplico pela proteína bruta do Tifton, que é 12%, e somo com os mesmos 598 agora de aveia, vezes o teor de proteína da aveia, que é 20%, e com isso eu tenho uma soma de produtos, e, portanto, 191 gramas de proteína na mistura, ok? O mesmo raciocínio eu apliquei para NDT e o mesmo raciocínio eu apliquei para FDN, ok? Com isso, o que que eu obtive? Eu obtive aqui uma ingestão de proteína, uma ingestão de NDT e uma ingestão de FDN em pastagem, mais especificamente em 1.195 gramas, cuja metade 598 aveia, e a metade, 598, é Tifton, certo? Vamos calcular o déficit. O que que é o déficit? Bom, a gente já imagina que o déficit é a quantidade de suplemento. Como eu fixei aqui a quantidade de suplemento, né, em 40%, correspondente a 797 gramas, eu venho aqui na minha casinha aqui e igualo
essa célula a minha célula-alvo aqui de suplemento, 797 gramas, tá? Então, aí calculando o déficit. Como que se calcula o déficit? Bom, o déficit se calcula da seguinte maneira, né? Eu vou aqui fazer para vocês o primeiro déficit, depois a gente faz o restante. Eu vou apagar o que está feito e fazer de novo. Então, qual é o raciocínio do déficit? Bom, a gente pega aqui, de proteína bruta no caso. Quanto de proteína que eu tenho na mistura? 191 gramas. Menos a minha exigência. Se a minha exigência for maior, vai dar um número negativo. Então, qual que é a minha exigência de proteína por dia? 280 gramas. Aqui já está transformado em gramas, para não precisar multiplicar 0,28 por 1.000. Então, a gente coloca aqui e tem 88 gramas negativos de proteína para ser comida no suplemento. Pelo mesmo raciocínio, 800 gramas, 118 gramas, 0,72 de FDN. O problema está aqui. Bom, aí vamos expressar isso aqui em termos de percentagem. Bom, está um número negativo, eu tive que multiplicar por menos 1 aqui e dividir por 797. Vamos fazer de novo? Então, vou apagar isso aqui e vou fazer de novo com vocês. Olha aqui. Então, aqui, ó, 88 gramas de proteína, né, igual aos 88 gramas de proteína negativos, né, o déficit, dividido pelo déficit de matéria seca, que é o suplemento, a percentagem de suplemento, 797. Ok. Bom, vai dar um número negativo porque nós temos sinal de menos aqui. Então, o que eu faço? Eu multiplico pelo módulo, multiplico pelo menos 1. Aqui, ó, menos 1. E aí eu vou ter um número positivo, que vai ser menos, que vai ser 11%, né? A percentagem aqui, 11, 111, 14,9. 11,1, na verdade. 111,3, 14,9. Vamos treinar o nosso olho para ver percentagem assim, da forma decimal, que é mais fácil para as contas. Bom, a gente logo vê aqui que 113 é muita coisa, né? É muita coisa, 113%. Isso é coisa de gordura. E aí a gente vai ficar com problema ali na proteína, vai ficar com problema ali na fibra. Bom, mas como a gente teve todo esse trabalho, a gente não teve todo esse trabalho à toa, a gente automatizou a planilha. Então, agora, quando eu mexer aqui na percentagem de suplemento, eu vou ver qual déficit vai ficar mais fácil de atingir. Então, eu vou variar aqui a quantidade de concentrado e a quantidade de volumoso e vamos ver se dá certo. Então, o nosso suplemento percentual aqui, que seria supostamente nosso concentrado, está em 40. Vamos ver o que acontece em 45? Ó, fiquem olhando. 0,45. Opa, diminuiu um pouquinho. Olha, já vamos conseguir atingir. Vamos colocar 50-50 para a gente ver o que acontece? Então, vamos colocar 0,5. Está diminuindo um pouquinho. Vamos colocar em 60, 0,6. Já consigo atingir aqui com grão de oleaginosa. Será que nós temos grão de oleaginosa? Olha, temos aqui menos um pouquinho. Vamos lá ver na nossa tabela de alimentos? Ah, temos um girassol aqui, rapaz. E o que é o NDT do girassol? Olha só, por conta do óleo, né, do fator de correção energético do óleo, ele supera um pouquinho o 100%. Então, com o grão de girassol, a gente já consegue. O milho moído está aqui em 93, ó, o milho moído talvez, né? Vamos ver se a gente consegue com o milho moído, tem 96, está um pouquinho maior do que o milho moído. Vamos tentar 64% desse suplemento nosso, natural, que a gente faz aqui, da matéria seca. Vamos ver se dá para essas cabras aqui. Vamos tentar aqui com 64, certo? E 95, não deu muito certo não, na verdade não deu muito certo não. A gente vai aqui para um déficit agora de 13% de proteína e a fibra sobrando aqui, né? Fibra, o FDN, não, na verdade a proteína está sobrando, aqui a proteína está sobrando, e aqui está negativo, não era para ter negativo, porque não tem percentagem negativa, então 12% aqui de 12% aqui de FDN, que está faltando. Vamos subir um pouco mais. Acho que a gente já saiu do nosso ponto de equilíbrio já.
Ah, olha, agora a gente acha que consegue atingir com milho aqui. Então, olha só o que que a gente tem aqui. Então, se o nosso suplemento mudou para 70%, então tá bastante suplemento aqui, viu? Para 70% de suplementação e 60% de pastagem, bom, mas isso não é muito inteligente, né? Será que a gente tem um ponto de equilíbrio melhor? Então, a gente vai mudando aqui, ó. Vou passar essa planilha para vocês, aí vocês vão brincando aqui para ver qual o nível de suplemento que vocês querem. E depois disso, vocês vão utilizar o quadrado de Pearson, como a gente ensinou na aula anterior. Aí vocês, achando aqui os déficits, aí vocês já vão poder fazer o quadrado de Pearson para a proteína e para a NDT, conforme a gente ensinou anteriormente. E aí, vocês vão fechar a dieta. Combinado? Vamos brincar mais um pouco para ver o que acontece. Vamos colocar 30% aqui, ponto 3, e ver o que acontece. Olha o que acontece, ó. Tá vendo? 125%. Então, nós estamos vendo aqui que o nosso grande problema na nossa dieta dessas cabras, que vamos pensar aqui, ó, gente. Vamos voltar lá no começo. Que caprino é esse? É um animal de 45 quilos, um animal médio, uma produção de leite relativamente elevada, uma gordura elevada, né? Então, não é uma cabra qualquer, é uma cabra de alto padrão. E a gente está falando de uma dieta agroecológica. Então, aqui para a gente entender, talvez fosse legal a gente diminuir um pouco a produção por animal do rebanho, né? Ter um animal um pouco menos exigente em termos de energia, para a gente poder fazer o raciocínio da autonomia forrageira, que é encaixar o animal no sistema e não o contrário. Não você criar um sistema todo artificial, que é um sistema mais caro, mas você aproveitar o nosso banco de alimentos que nós temos aqui na propriedade, ok? Então, agora, daqui em diante, eu vou deixar com vocês e depois a gente confere o que aconteceu, tá? Então, olha só, vou passar a planilha, só mexer no suplemento aqui, as contas são essas que eu expliquei. Beleza? Obrigado.